Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Renasci agora. Renasci em Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. Portanto, todas as coisas provêm de Deus. Pode-se então dizer que Deus é infinitamente rico. Deus me criou como seu filho, seu sucessor, e me concedeu o direito de herdar tudo o que ele possui. Por isso, já sou rico. Todas as coisas desejadas aparecem diante de mim quando as chamo com a mente natural. Se até agora as coisas desejadas não apareciam, é simplesmente porque me faltava a convicção de ser filho de Deus. Mas agora despertei para a imagem verdadeira, no qual sou filho de Deus. Já não invejo a prosperidade alheia, não me entristeço, nem me lamento, nem entro em atrito com o próximo, pois conheço o caminho que me permite prosperar em harmonia com todos, vivificando-os. Agradeço a Deus que me permitiu renascer e alcançar este estado. Muito obrigado. Olá, reverências, muito obrigado. Que alegria estar aqui neste momento e junto com todos que nos acompanham aqui através do nosso canal no YouTube, podermos estudar um tema muito bacana, muito importante, eu diria, até nos dias de hoje, que é a importância de viver em harmonia com todos os seres vivos. Quando falamos viver em harmonia, temos a tendência de imediatamente pensar viver em harmonia com todas as pessoas. Mas no dia de hoje, nesse nosso bate-papo de hoje, na verdade a gente vai estar abordando de uma forma mais ampla esse estado de harmonia. Uma harmonia em que a gente deve estender, além de estarmos harmonizados com todos os seres humanos, estender esta harmonia com todas as formas de manifestação da vida. Então, este vai ser o tema que estudaremos juntos hoje. E, para tanto, estou utilizando o livro-texto Orações Diárias, volume 1, de autoria do nosso Supremo Presidente da Seichonoye, professor Masanobu Taniguchi. Esse livro de orações, na verdade, estão em 2 volumes, né? Então, o que utilizaremos hoje é a oração como base do nosso estudo. Oração para viver dentro da diversidade, que está na página 27. Mas também existe o volume 2, que é esse que está aqui em minhas mãos. Olha, eu vou confessar para vocês,
né, que todas as orações da Seitiolândia são maravilhosas, mas aqui tem uma forma muito bacana que o professor Masanobu ele transmite o ensinamento. A minha esposa, a preletora Luzia, ela até comentou algo que mexeu comigo, né? Fez com que eu refletisse também um pouco mais sobre a importância das orações que constam nesses 2 volumes de orações diárias. A forma carinhosa em muitas dessas orações que o nosso Supremo Presidente se dirige a Deus. Então, em várias orações, aqui vai ter um momento em que ele diz assim: querido Deus. Olha que forma extraordinária de nós dirigirmos-nos a Deus, não é verdade? Então, querido Deus, assim como nós dizemos querido papai, querida mamãe, querida esposa, querido esposo, queridos filhos, nós referimos, quando nós nos referimos a Deus, devemos sempre ter esse sentimento, né, de Deus nosso querido, né, querido Deus. Então, essa forma bem espontânea, uma característica que nós encontraremos nesses 2 volumes de orações diárias. Então, quando a gente fala, né, em harmonia, viver em harmonia, antes de mais nada, a gente poderá ter como base o que consta nas revelações divinas do Acendedor dos 7 Candeiros, que consta, então, nas Sutras Sagradas da Seitiolândia, e que inicia, né, as revelações divinas dizendo assim: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexiona e reconcilia-te. Esta é a razão por que te ensinei outrora que era necessário te reconciliares com teus irmãos antes de trazeres oferenda ao altar. Então, aqui, nessa revelação divina, traz justamente o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, né, quando ele diz que se você está para fazer a oferenda diante do altar, mas lembrar que tem alguma coisa contra teu irmão, deixa ali a oferenda, vá primeiro lá, reconcilia-te com ele e depois volta e faz a oferenda a Deus. Então a reconciliação, né, reconciliação significa o quê? Estarmos em harmonia com todas as pessoas. Mas essa revelação, ela diz, né, bem claramente, né, quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Então, quando a gente fala dessa questão da harmonia, a gente também precisa lembrar que nesse planeta em que vivemos, a gente podemos considerá-lo como sendo uma grande escola. E todas as pessoas, todas as circunstâncias, todos os ambientes, enfim, que nós nos vemos no dia a dia, têm um propósito. Então, podemos considerar como sendo lições que a vida nos proporciona. E como que essas lições nos são fornecidas? Ora, através do livre-arbítrio de cada um de nós, onde, utilizando o poder da palavra, o poder do pensamento, o poder das ações, dos nossos sentimentos, nós vamos criando, então, este cenário. Então, ou seja, nossa vida, ela não começa no momento em que nós nascemos e nem termina quando essa vida deste corpo físico, deste corpo carnal, vier a terminar. Na verdade, a vida verdadeira, ela existia antes de nós nascermos e continuará existindo mesmo após a morte do corpo físico. Então, quando falamos em harmonia, falamos em reconciliação, muitas vezes a gente pode pensar, olha, não é fácil perdoar uma pessoa, não é fácil reconciliar-se com uma pessoa, não é fácil a gente estar em harmonia com uma pessoa. Mas quando a gente analisa a vida de uma forma mais ampla, a gente vai perceber que não existe o tal do acaso. Então, cada pessoa que surge diante de nós, o ambiente que surge diante de nós,
E quando eu falo ambiente, eu gostaria, queridos amigos, que nos atentássemos para o seguinte ponto. Não é somente o cenário em que a gente se vê cercado por seres humanos, mas, enfim, todos os tipos de cenários. Então, animais, plantas, fungos, bactérias, vírus, enfim, todo esse ambiente, ele tem um propósito a nos ensinar. E quando a nossa mente ela está em harmonia com todas as coisas do universo, com todas as coisas do céu e da terra, como bem diz a revelação divina, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. E ainda diz, se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Então, a gente, voltando ainda nessa linha de raciocínio, né, espero que você esteja conseguindo acompanhar essa linha de raciocínio, né? Então, eu vou tentar ser ainda mais claro. Então, pelo fato de a vida não começar quando esse corpo surge neste planeta, e nem tampouco essa vida terminar quando este corpo cumpre a sua missão e deixa, então, digamos, de ser importante e ele vem a morrer, aí vamos lembrar, né? Do pó tu viestes, ao pó tu retornarás. Não é isso que a gente vê na Bíblia Sagrada? Mas este corpo carnal, embora ele seja representante, né, o representa, o eu representa então este corpo carnal que está aqui falando com vocês, né? Então representa o Carlos Alberto. Mas não é o Carlos Alberto, é uma vestimenta do Carlos Alberto. Então essa vestimenta, um dia ela deixa de existir. Um dia ela deixa de ser útil, e ao deixar de ser útil, então ela deixará de cumprir o seu papel, e aí a isso nós chamamos de morte. Mas o homem verdadeiro não morre. Mas todas as ações do Carlos Alberto, todos os pensamentos do Carlos Alberto, todas as palavras proferidas pelo Carlos Alberto, todos os sentimentos guardados pelo Carlos Alberto, isto daí, ele continua existindo. A isso nós chamamos, então, da força kármica, ou a força do karma. Então, quando nós retornamos ao mundo espiritual, nós temos a oportunidade de revermos tudo o que aconteceu na nossa vida, e quanto mais consciente somos enquanto seres espirituais, ou seja, quanto mais vezes já reencarnamos, mais fácil é esse processo da autorreflexão. Então a gente determina o nascimento, então a gente fala, olha, eu vou nascer novamente, então eu vou nascer nesse lar, mesmo que às vezes, por exemplo, sabendo que aquele pai ainda não tem a maturidade para me receber, mas de acordo com a necessidade do meu aprendizado, eu aceito nascer como filho deste homem, ou como filho daquela mulher. Isso é muito importante a gente entender. Quando o espírito não tem clareza a respeito disso, então ele, pela lei da atração dos semelhantes, ainda que involuntariamente, mas não por acaso, ele é atraído naquele ambiente, naquele lar em que ele nasceu. Em outras palavras, posso até dizer o seguinte para você, que nascemos aonde tinha que nascer, nas condições que era para ser e da forma que deveria ser. Se a gente foi comemorar, se o nosso a informação, né, da nossa existência, que estavam sendo formado no ventre de mamãe, foi comemorado ou não, se foi festejado ou não, isso também não acontece por acaso. E quando eu começo a entender que nada acontece por acaso, eu começo então a sair daquela posição de vítima, né? Então, fulano fez isso. É muito comum, enquanto religioso, enquanto preletor da Setioné, quando estou fazendo uma orientação pessoal, a pessoa vem reclamar, por exemplo, do cônjuge, e aí eu vou expor isso que eu estou falando com vocês, e aí digo para ela, olha, é importante você esforçar-se para reconciliar com essa pessoa, conciliar-se com essa pessoa de forma consciente.
É preciso perdoar o marido, né? Se é o pai, então precisa perdoar o pai, precisa perdoar a mãe, né? Precisa perdoar o chefe, precisa perdoar a pessoa que proferiu coisas negativas e mentirosas a seu respeito. E a pessoa fala, isso é fácil você dizer porque você não passou pelo que eu passei. Eu mesmo, quando conheci a Seitonê, eu tinha 14 anos de idade, e depois de um processo de 3 vezes indo para seminário de jovens na Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna, em São Paulo, eu voltei as 2 primeiras vezes e não consegui colocar em prática, sobretudo, de dizer aos meus pais que os amava, né, de buscar uma harmonia com os meus pais. E quando fui pedir uma ajuda, uma orientação pessoal para um preletor amigo meu, né, na época, né, então uma pessoa que era até de certa forma próxima à minha família, já preletor da Seitonê, ele disse que eu deveria perdoar o meu pai. E eu falei, mas é muito difícil perdoar a mãe, perdoar o pai. E aí ele me disse que eu deveria ceder. Né? E quando falou ceder, eu falei, não dá para ceder, porque na verdade meu pai bebia antes de eu nascer, então não tem a ver comigo, é dele isso daí. Mas aí vem aquela frase, quando eu mudo, ao meu redor tudo muda também. E por conta disso, ele me indicou o livro Buscando o Amor dos Pais, eu fiz a leitura deste livro, foi mudando o meu sentimento. Esse livro Buscando o Amor dos Pais tem muitos relatos de experiências, e esses relatos foram tocando meu coração até que eu entendi que eu queria um ambiente favorável, digamos assim, né, para que eu pudesse dizer aos meus pais que eu os amava. Mas esse ambiente, ele se deu no momento do meu nascimento. Então, se não fosse pelos meus pais, eu não teria nascido. Nosso querido preletor Ennio Masakihara, ele diz comumente assim, olha, se você tem 1 minuto para reclamar dos teus pais, agradeça a eles, pois se não fosse por eles, você não teria. Esse 1 minuto que a gente tem para lamentar ou reclamar dos pais, a gente deve aos nossos pais. Então, quando eu entendi isso, eu comecei então a praticar melhor isso daí, e à medida em que eu fui praticando, fui gradativamente me reconciliando com meu pai. Até em que a gente pôde estabelecer um grau de harmonia maravilhoso, em que ele deixa de ser simplesmente meu pai e se torna meu melhor amigo. Mas isso se aplicou em minha vida somente em relação ao meu pai? Não, em relação à minha mãe também, em relação aos meus irmãos, em relação ao ambiente do trabalho, em relação a tudo. Então, quando eu penso em viver em harmonia, eu tenho que sair daquela situação da vítima e entendendo que nada nesse mundo ocorre ao acaso. Nesse momento, então, eu trago para mim a responsabilidade daquilo que aconteceu e faço, então, um trabalho de reconciliação. Como? Ora, praticando a oração do perdão. Eu te perdoei, você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Olha que lindo essa oração. Né? Então, eu te agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Muito bonita a oração da Seitonê. Aqui eu fiz ela de forma resumida, mas você, através aqui da livraria virtual, né, tem acesso e você pode, por exemplo, ir pegar o livro Minhas Orações e lá você vai encontrar essa oração completa, que é maravilhosa. E aí você vai entendendo isso e você, na medida que vai mudando o seu interior, vai mudando a sua forma de se relacionar com tudo ao teu redor. Olha que coisa extraordinária. Pois bem, este mesmo princípio, ele deve ser estendido também, né? Então, na medida em que eu vou entendendo que eu sou filho de Deus, eu olho para o outro e eu vejo como filho de Deus. E quando eu olho para o outro como filho de Deus, eu vou começando a entender que nessa vida, né, ele é meu professor, eu sou o professor dele. E aquele que tiver humildade, ele vai conseguir trabalhar isso de uma forma muito maior. Como disse Cristo, veja quem tiver olhos, né? Ouça quem tiver ouvidos. Né? Então, isso quando fala ver quem tem olhos, ouça quem tem ouvidos, está dizendo o seguinte, quem tem a sensibilidade
de olhar além das aparências. Porque nesse mundo em que nós vivemos, na Seitione nós o denominamos como mundo fenomênico, né? É um mundo de projeção. Como filhos de Deus, nós devemos entender que aqui agora é o mundo da imagem verdadeira, é o mundo perfeito criado por Deus. Mas quando eu, filho de Deus perfeito, me projeto no plano fenomênico, e o plano fenomênico diz respeito tanto ao planeta Terra, quanto também ao mundo espiritual. Então, o mundo terreno, o mundo espiritual, ambos fazem parte do mundo fenomênico. E o mundo fenomênico, sendo projeção, nem sempre ele vai manifestar de forma perfeita, né? Então, a perfeição ela existe dentro da imagem verdadeira. E quando eu tomo consciência disso, eu consigo, então, gradativamente e naturalmente, compreendendo e até me colocando no lugar de outras pessoas, no lugar daquela pessoa que se tornou meu desafeto. E consigo, então, na medida em que eu vou conseguindo abençoar aquela pessoa, eu entro num círculo virtuoso que diz: aquele que abençoa é abençoado. Mas não se esqueçam que aquele que amaldiçoa é o quê? Amaldiçoado. Então nós devemos, né, o quê? Queremos ser amaldiçoados ou queremos ser abençoados? É óbvio que queremos ser abençoados. E é justamente por isso que devemos trabalhar dentro de nós a questão do abençoar. Abençoar o outro, né? O que essa experiência quis me ensinar? Na Seitione nós usamos a expressão bodhisattva, que reflete os sons do mundo, né? Então, o bodhisattva que reflete os sons do mundo, na verdade, é a grande misericórdia de Deus. Essa grande misericórdia de Deus se manifesta através da lei da mente, que sempre vai se manifestar em forma de pessoas, em forma de situações, vai aparecer diante de nós até mesmo em forma de manifestações dos cenários da natureza, mas sempre tem um propósito de nos despertar a nossa imagem verdadeira. Então, certa ocasião, né, eu li dois artigos muito interessantes, eram praticamente a mesma história, só que um era numa versão católica, a outra era numa versão evangélica, em que, moral da história, né, a pessoa, né, vai buscar uma orientação para esse religioso e diz que está em desarmonia em casa, que todo mundo não se entende e chora as pitangas, fala todas as coisas apontando os defeitos de cada um, e esse religioso vai e diz: olha, eu tenho uma revelação para te fazer, né? Lá no teu lar, Cristo se faz presente, mas ele está disfarçado. Então você tem que tomar muito cuidado, porque Cristo está dentro de sua casa e você não sabe quem é. Pode ser qualquer um deles. Então volte para lá e fique muito atento, porque se você identificar Cristo, com certeza você vai se harmonizar e a harmonia vai se restabelecer no ambiente familiar. E diz que ele volta para casa, né? E aí com aquilo na cabeça, e aí a mãe fala alguma coisa, vai brigar com a mãe, mas ele pensa: puxa, e se for a minha mãe Cristo disfarçado? Vai brigar com o pai, vai responder ao pai. E se for o meu pai, se for o meu irmão? E aí ele acaba não conseguindo brigar, porque pode ser Cristo, e eu vou brigar com Cristo. E aí naquele momento, então, né, ele vai se controlando, e passado uma semana ele volta atrás daquele religioso para conversar, né, e dizendo: olha, eu não consegui identificar qual dos meus familiares é Cristo disfarçado. E o religioso lhe pergunta: mas como está o ambiente agora? E ela diz: está completamente harmonizado, estamos totalmente em harmonia. E aí ele explica, na verdade, né, que todos eles representavam Cristo, todos eram Cristo disfarçado. Então, com essa história, né, fica mais fácil talvez você entender o que é o bodhisattva que reflete os sons do mundo. E o bodhisattva que reflete os sons do mundo, ele sempre prega lições de salvação para nós. Eu tenho aqui
o livro, o Canto em Louvor ao Bodhisattva, que é Reflexões do Mundo, que tem ele é aberto com a oração para louvar o Bodhisattva, que é Reflexões do Mundo. E diz assim: este mundo manifesta o poder da soberba sabedoria do Bodhisattva que reflete os sons do mundo. O termo Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, não é um mero nome de um Bodhisattva individual. É a grande compaixão, o poder da soberba sabedoria e a lei da mente que estão onipresentes no universo. Refletir os sons do mundo significa a grande compaixão, bem como o princípio da função de livre empatia, que se manifesta nas formas de acordo com os desejos de todos os seres vivos para salvá-los. E isto é o que significa quando dizemos que o Bodhisattva muda em 33 formas para nos salvar. O fato de o Bodhisattva manifestar como lei da mente, de acordo com as mentes dos seres vivos, é em si a grande compaixão. O Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, aparece em diversas formas e nos dá lições de salvação. As formas das montanhas, o ir e vir das nuvens, os sons do vento, o fluxo dos rios, todos são lições de compaixão do Bodhisattva, que reflete os sons do mundo. Aqueles que tiverem ouvidos em sua mente, ouçam. Aqueles que tiverem olhos em sua mente, vejam. Conforme eu disse a vocês, está em Mateus, capítulo 3, versículo 9 a 19. Além disso, o Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, aparece na forma de pessoas ao nosso redor. E sempre, olha que interessante, e sempre nos dá lições da verdade. A pessoa que parece ser rude, na verdade, não é rude. O Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, sente que algo está rude em algum lugar da própria mente e o está manifestando. É por isso que não devemos odiar os outros. O Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, aparece como nosso pai, mãe, ou nosso marido ou esposa, ou nossos irmãos e irmãs, ou parentes afins, ou presidente, executivos, companheiros de trabalho ou subordinados em nosso local de trabalho. Está constantemente dizendo algo. Aqueles que tiverem ouvidos em sua mente ouçam. Aqueles que tiverem olhos em sua mente vejam. O profeta não está longe, não está nas montanhas, não está nas ruas. O profeta está aqui agora. O profeta está dentro de mim mesmo. Tudo que eu penso aparece no meu exterior. Tudo que eu acredito aparece no mundo exterior. E tudo que eu falo aparece nos outros. Tudo que eu penso, acredito, e tudo que eu falo tornam-se profecias. E, eventualmente, aí chegará a hora em que eles se manifestem. Portanto, não devemos pensar, acreditar, nem falar das coisas que são malévolas, odiosas, deprimentes ou negativas. Não é verdadeiramente libertadora esta oração? Então, ou seja, tudo que está ao nosso redor são nossos professores. E quando eu entendo isso, eu consigo sentir uma profunda gratidão a todas as pessoas, mas só a todas as pessoas. Meu sentimento, ele se eleva. E quando o meu sentimento se eleva, a minha consciência, ela se expande, a minha visão, ela se amplia, e eu começo a sentir que eu estou cercado das infinitas dádivas de Deus. Então, que árvore não é simples árvore, mas é a própria manifestação do amor, a vida de Deus que se manifestou em forma da árvore, em forma de todos os vegetais, em forma de todos os animais. E eu começo a ter, nesse momento, então, aquele entendimento, aquele sentimento de Francisco de Assis, ou São Francisco de Assis, que consegue olhar para tudo e sentir como seu irmão. Então, o sol não é mero sol. O sol é o irmão sol. A chuva não é mera chuva, é a irmã chuva. É a irmã árvore. Meus irmãos servos. Conta-se que Francisco, em seus monastérios, então ele incentivava seus seguidores
a terem uma vida simples e cultivar o seu próprio alimento. Mas quando estavam sendo preparado o ambiente para plantar ali as hortaliças, para plantar fugiu o nome aqui, né? Mas as hortaliças de uma forma geral, né? Os legumes, pronto, acabei de lembrar, né? Então, ele sempre recomendava que deixasse um espaço reservado para aquilo que nós chamamos de ervas daninhas, né? Porque ele dizia que tudo que há esse era o sentimento dele, que tudo que tem vida é vida de Deus. Então, na Seitonoye, nós temos exatamente esse tipo de entendimento, este tipo de sentimento, que matéria não é simples matéria, mas por trás da matéria existe, então, o profundo amor de Deus. Né? Então, e na medida, volto a dizer, é gradativo. E à medida que eu vou ampliando, então, essa consciência, né, em que a minha visão ela vai se tornando, digamos assim, mais profunda das coisas, eu começo a sentir, então, uma gratidão tão grande por Deus. Eu começo a sentir gratidão e aí, naturalmente, pela lei da atração dos semelhantes, pela lei de causa e efeito, eu começo a me sentir abençoado por todas as coisas que estão ao meu redor. Aqui em casa, né, durante a pandemia, eu acabei fazendo uma horta orgânica. E foi um espetáculo para mim, né, cultivar o meu próprio alimento. Hoje não consigo, não tenho mais tempo de fazer tudo aquilo lá, então eu planto, né, coisas mais fáceis de cultivar. Não tenho mais tempo de plantar meu alface, meu almeirão, cuidar do meu repolho, da minha couve. Mas hoje, quando eu estava fazendo a janta, eu fui lá na minha horta e colhi aquela pimenta que não arde, né? E coloquei e deixou então o alimento super saboroso. Mas ter esse contato, né, com a natureza me foi maravilhoso. Minha esposa disse, olha, de um lado você planta a sua horta e do outro eu quero o meu jardim. E aí fizemos jardim, plantamos árvores bonitas, né, como hibisco, por exemplo, não me falha a memória, acho que flor da dama, não é dama da noite, mas é uma flor branca, né, que dá um buquê muito bonito. E hoje a gente é agraciado que todas as manhãs com passarinhos que vêm ali, né, usufruir, beber, né, do néctar daquelas flores todas. E tem um beija-flor que ele se aproxima hoje da gente, né? Então, antes ele era super arisco. Olha que interessante isso. Mas ele vem se aproximando cada vez mais, né? Ele fica próximo da gente. E isso dá uma emoção muito grande. Então, não é o mera beija-flor, é meu irmão beija-flor. Né? Então, essa planta que está aqui atrás de mim não é uma mera planta, mas aqui está a vida de Deus. Então, quando eu tenho esse sentimento, eu começo a me sentir abençoado, eu começo a me sentir cercado das infinitas dádivas de Deus. Né? Por exemplo, aqui no livro Orações Diárias, né, diz assim, o professor Masanobu, Deus é infinita sabedoria, Deus é o infinito amor, Deus é infinita vida. No entanto, o infinito não pode ser expresso dentro daquilo que é individual. O infinito não é possível ser monótono. Também o infinito não é isolado. Olha que interessante, né? É por isso que quando o Deus único e absoluto, que é infinito, se autoexpressa, essas expressões se tornam múltiplas, desdobram-se na diversidade e a harmonia é manifestada. Não é fantástico isso, né? Então, ou seja, Deus que é único, Deus que é universal, quando Ele se manifesta através da diversidade. Na diversidade dos seres humanos, né? Então, das suas etnias, das suas raças, das suas crenças.
Mas justamente dentro dessa diversidade a gente sente o infinito amor de Deus, a infinita bondade de Deus, né? O quanto a infinita grandiosidade de Deus. E quando nós observamos a natureza, né, a gente fica profundamente comovido e emocionado. Hoje estou vivendo no interior de São Paulo, estou na minha terra natal, no sistema de home office, que é a cidade de Barretos. Mas durante 30 anos eu vivi em São Paulo. E até a Setionoye vir abordar essa questão da gente ampliar a nossa percepção, a nossa visão, né, e perceber o quanto a natureza ela é cheia de dádivas, e a gente sentir que Deus, natureza e seres humanos são originariamente unos, eu não tinha talvez essa consciência plena. Mas nos últimos anos que eu estava em São Paulo, então minha família estava aqui em Barretos, o carro havia ficado aqui para minha esposa poder dar assistência para os filhos, né, para as necessidades. E em São Paulo, então, eu ia da sede central até minha casa, na Grande São Paulo, em Diadema. A sede central fica no Jabaquara, na Zona Sul, não é longe. Mas eu fazia uma caminhada do Jabaquara até a sede central, de mais ou menos 10 minutos, em que a gente passa por uma área muito bonita, um condomínio, que tem muitas árvores do lado de fora do muro, que seria como se fosse a calçada expandida, mas muitas árvores. E uma coisa que eu fui percebendo com o passar do tempo era que o mesmo tom do verde era diferente a cada estação do ano. E nisso eu fui percebendo e sentindo gratidão, sentindo emoção, né, no quão Deus é extraordinário, no quão Deus é grandioso, né? E eu, como filho de Deus, olha que coisa linda, né? Então, na Setionoye, a gente, né, aprende que somos filhos de Deus, né? E olha só, que dentre todas as criaturas, o homem é aquele que é a mais perfeita criação de Deus. No entanto, quando a gente afirma que o homem é a mais perfeita criação de Deus, a gente pode ter a ilusão de pensar que as demais coisas não sejam tão perfeitas, né? Ou sejam menos perfeitas que o homem. Quando falamos que o homem é a mais perfeita criação de Deus, é uma força de expressão. Porque, na verdade, quando dizemos que o homem é a mais perfeita criação de Deus, estamos dizendo que é o único ser capaz de reconhecer, glorificar e viver, né, reverenciar o seu Criador. Isso faz, então, é uma força de expressão. Então nós, enquanto seres humanos, temos essa capacidade de enxergar a beleza que às vezes nem sempre é visível. Agora, voltando naquela minha experiência de fazer esse trajeto a pé até a estação de trólebus, e depois, até da estação de trólebus de Diadema até meu apartamento, eu passava por tipo assim, São Paulo tem poucas árvores a princípio, mas olha que interessante, próximo do meu apartamento tem uma paineira muito bonita. E o que eu comecei a observar? Um João de barro construindo o seu ninho. E no decorrer das semanas, eu fui vendo aquela casinha tão perfeita, fui pesquisar na internet como é, e é incrível, né, a natureza, como ela funciona, como Deus que é um só, mas manifesta de forma múltipla, como está aqui o professor Masanobu nos dizendo. Não tinha como não me emocionar, não tinha como não sentir profunda gratidão a Deus. Agora, qual que é o resultado de nós sentirmos essa profunda gratidão a Deus? O resultado é que a nossa mente grata estabelece a nossa mente em harmonia. E quando estamos em harmonia com todas as formas de manifestações da vida de Deus, então a gente passa a ser abençoado, agraciado por essas coisas. Então, coisa alguma do universo pode nos causar dano. Então, o vírus, ele já não vai mais causar-nos dano, porque a nossa mente não está mais numa mente agressiva. Então, a bactéria não vai mais causar
dano, porque nossa mente não está mais em atrito, né? Isso pode ser comprovado cientificamente, e nós temos inúmeros relatos de experiência que quando a pessoa ela se eleva a sua consciência da espiritualidade, quando ela estende essa compreensão da espiritualidade no viver harmonioso, né? Essa fé, ela faz com que todo o seu estado seja transformada. Então, se está doente, o corpo ele começa a se restabelecer de forma mais rápida. E doenças que eram tidas como incuráveis, elas se curam. Então, estar em harmonia com todos os seres vivos, em última análise, significa nós percebermos que em tudo que há, a manifestação do infinito, da misericórdia infinita de Deus, do amor infinito de Deus, da sabedoria infinita de Deus. E quando nós reconhecemos esse mundo fenomênico, uma das suas leis diz assim: aquilo que você reconhece, manifesta-se. Então, quando nós reconhecemos essa infinita sabedoria, esse infinito amor de Deus, isso tudo começa a se manifestar de forma, por exemplo, boa sorte. Né? Nós começamos a ter intuições melhores. Então, se você está para pegar um caminho que você sempre pegou, de repente, inexplicavelmente, você sente vontade de mudar o caminho. E você muda o caminho e, de repente, você acaba descobrindo posteriormente que naquele caminho, naquele horário que era para você passar, teve um engarrafamento e você se livrou daquele engarrafamento. Quantas histórias maravilhosas a gente não ouve dentro da Seitianoia. Então, ou seja, porque a mente em harmonia, ela só atrai coisas gratificantes. Então, a gente estar em harmonia nada mais é do que manifestar Deus na nossa vida. Então, gostaria muito, né, de convidar a você, né, que está me ouvindo até agora, para que reflexionasse. Né, que fosse até a nossa livraria virtual, está aparecendo aí o endereço para que você possa facilmente adentrar ali, e você vai ter um manancial de conhecimento, manancial de livros, né, que vai trazer essas palavras da verdade e vai permitir você, então, ampliar os seus horizontes. E eu recomendo, então, o livro Orações Diárias, volume 1, mas já recomendo também Orações Diárias, volume 2. As Sutras Sagradas, né? Recomendo que você também adquira as Sutras Sagradas. Vou mostrar aqui o canto em louvor ao Bodhisattva Reflexões do Mundo, que eu citei também. E vou mostrar assim, né? Quase nem dá para ver, né, aqui as letras, de tanto que eu faço a leitura dele. Né? A Sutra Sagrada, eu tenho aqui, né? Essa aqui está novinha, né? Bonitinha, mas na verdade eu tenho outra aqui também, né? Já mais gasta. Né? Então eu tenho comigo assim, né? Que como preletor eu preciso fazer, né? Então as palestras eu preciso estudar. Então o que eu faço? Né? Eu grifo todas elas, acredito que você está conseguindo ver. E quando o livro, né, fica todo grifado, ele fica fácil para fazer palestra. E como sei que a gente tende a se acomodar naquilo que é fácil, quando meus livros estão todos, né, marcados e está fácil de fazer palestra, o que eu faço? Eu dou o meu livro para alguém e normalmente a pessoa fica extremamente feliz com isso e compro outro livro novinho. Por quê? Eu vou me obrigar a estudar e continuar sentindo, né, essa verdade que não tem fim dentro da gente. A querida preletora Aparecida Pedroso, né, ela me ouviu outro dia fazendo uma live em que eu citei isso e ela me mandou uma mensagem: Carlos Alberto, eu tô com um livro seu aqui para te devolver e eu vi que ele está todo grifado, né? É um livro tal, então eu ia te devolver, mas não vou devolver não, tá? Vou ficar com ele para mim. Eu falei: por favor, fique sim, porque eu já comprei outro e já estou estudando ele. Então, fica aí a dica, né, para que você possa se aperfeiçoar,
possa então aprofundar cada vez mais essa consciência do Filho de Deus, estudar os livros da Seitonêia. Então, agradeço profundamente por me ouvir até agora, e se não for pedir demais, que você possa deixar, né, o like. Isso vai impulsionar a publicação, vai fazer com que a internet, que o próprio YouTube, então quanto mais likes se tem, mais é impulsionado e mais pessoas, então, acabam tendo a oportunidade de poder assistir. Não é o like para o Carlos Alberto, tá bom? É o like para a Seitonêia, para o ensinamento da Seitonêia. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva e aí e deixa lá o sininho ativado, e sempre tem novidade aqui no canal da Seitonêia e você será avisado. Então, agora eu gostaria, né, de encerrar o estudo no dia de hoje, né, esse nosso bate-papo, um bate-papo mais para monólogo, vamos dizer assim, mas falando, né, enquanto eu estou falando, gravando esse vídeo aqui, eu fiquei imaginando, né, os telespectadores acompanhando essa palestra, né, não é bem palestra, eu prefiro bate-papo, né, em que como se estivesse interagindo com você. Então, muito, muito obrigado mesmo por ter me acompanhado até agora, mas ainda não acabou, porque agora a gente vai fazer a prática, a oração. E eu gostaria, então, de fazer a oração, né, completa, do qual foi a base para o estudo do dia de hoje. Então, muito obrigado, muito obrigado. Eu vou pedir então para que você, nesse momento, assuma a posição de oração, e eu farei a leitura dessa oração com todo o sentimento de amor e gratidão. Muito obrigado. E para me auxiliar, eu vou utilizar o meu óculos, que eu consegui ler, mas como a oração, para que não perca nada da oração, eu peço licença a você, mas vou utilizar o óculos a partir desse momento. Oração para ver Deus dentro da diversidade. Deus é infinita sabedoria. Deus é o infinito amor. Deus é a infinita vida. No entanto, o infinito não pode ser expresso dentro daquilo que é individual. O infinito não é possível ser monótono. Também o infinito não é isolado. É por isso que quando Deus único e absoluto, que é infinito, se autoexpressa, essas expressões se tornam múltiplas, desdobram-se na diversidade e a harmonia é manifestada. O infinito se torna um grande número de finitos, expressa diversas características e cada um começa a se mover em direção à harmonia. Olhando para isto a partir do mundo fenomênico, ele é a expansão espacial, desde o muito pequeno até o imenso, e a passagem do tempo, desde o início ao fim. O mundo fenomênico é reflexo da autoexpressão de Deus único e absoluto, que é infinito. Em razão deste reflexo, ser projetado sobre a tela chamada mente humana, dependendo das características da mente e as suas mudanças, ele é reconhecido como sendo imperfeito. No entanto, embora seja um reflexo imperfeito, ele indiretamente nos ensina sobre a natureza infinita de Deus. Isso é óbvio se observarmos o reino mineral, o mundo dos seres viventes e o mundo humano, em que todo o universo está crescendo em tamanho, do nada para o infinito. No universo primordial, as coisas começaram com o hidrogênio, único elemento. Depois nasceram as diversas variedades de elementos e, através da combinação dos elementos, nasceram todos os minerais e continuam a nascer até hoje. Os seres viventes vieram de seres unicelulares e evoluíram em seres multicelulares, fungos, plantas, apareceram os animais e continuam a se diversificar e a se complexar. Além disso, enquanto todos recebem o apoio da harmonia e da estabilidade de toda a biosfera, eles também buscam a harmonia e a estabilidade do mundo vivo, assumindo eles mesmos o papel de harmonia e estabilidade.
Tudo isto representa o desdobramento da infinitude de Deus por meio do que é finito no mundo fenomênico. A humanidade, apesar de ser uma única espécie, também está no processo de autodiferenciação e se desdobra em diversas raças, grupos étnicos e nações. Porque os seres humanos são todos filhos de Deus, ao aparecerem no mundo fenomênico, eles assumem muitas e diferentes personalidades, diversas etnias e juntos trabalham para realizar a harmonia de uns com os outros. Uma vez que existe o único e absoluto Deus, que é infinito, os movimentos no sentido de multiplicação, diversificação e harmonia aparecerão necessariamente no mundo fenomênico. Se entendermos isso profundamente, o modo de viver dos seres humanos como filhos de Deus seguirá o desenvolvimento e o desdobramento da autorrealização de Deus. E eu, que sou filho de Deus, sou um também com o infinito. Quando eu visualizo a mim mesmo a partir do interior, sinto que eu sou um indivíduo integral. Mas, no meu relacionamento com o mundo externo, eu expresso diversas características e funções. Aí está o eu, que é um filho, que é um irmão mais velho ou mais jovem, ou uma irmã mais velha ou mais jovem. Existe o eu, é um pai ou uma mãe, uma tia ou um tio. Existe o eu, que é um colega, um subordinado, um supervisor. E existe o eu, que é um marido ou uma esposa. Dentro desses papéis, em que uma personalidade se desdobra e desenvolve de diversas formas, reside a verdade, a bondade e a beleza da vida humana. Dentro dessas diversidades, dessas diversas relações, em que se devem utilizar completamente a sabedoria, o amor, a vida, residem a importância e os objetivos da vida humana. Verdade, bondade e beleza são os atributos do único e absoluto Deus, que é infinito. Sabedoria, amor e vida também são atributos do único e absoluto Deus, que é infinito. Aqueles seres humanos que são capazes de expressar isto verdadeiramente na vida, não são nada além do que filhos de Deus. Neste mundo, esses atributos de Deus estão se desdobrando infinitamente em diversas formas no mundo material e no mundo dos seres vivos. Porém, minerais, plantas e animais não agem conscientemente, conhecendo esse fato. Minerais, plantas e animais podem incorporar a verdade, a bondade e a beleza inconscientemente, mas eles não têm a sabedoria para compreender tais atributos de Deus, nem têm a mente para amar ou a vontade de expressá-los por vontade própria. Somente os seres humanos podem sentir os atributos de Deus, compreender e amá-los, e por livre arbítrio tentar expressá-los. É por isso que os seres humanos são a mais perfeita manifestação dos atributos de Deus e chamados de filhos de Deus. Ó Deus, que é meu Pai e minha Mãe, eu visualizo os seus atributos divinos dentro da infinita diversidade deste mundo. Eu sei o importante significado de ser aquele que entende e expressa os seus infinitos atributos. Estou agradecido por ser um filho de Deus. Como filho de Deus, eu prometo fazer pleno uso da sabedoria, do amor e do poder da vida e expressar o que é verdadeiro, o que é bom, o que é belo em minha vida. Muito obrigado. Muito obrigado. Podem desfazer a posição de oração. E assim, então, encerro a minha participação no dia de hoje. Muito, muito obrigado. Que seja abençoada a sua semana, que seja abençoado a tua vida, ampliando então essa consciência, possas viver em harmonia com todos os seres vivos. Muito, muito obrigado. Deus os abençoe. Você já se perguntou sobre o que é a verdadeira felicidade? A alegria não é apenas um conceito, é uma experiência vivida. É a liberdade de ser autêntico e a certeza de que a jornada espiritual
é um caminho para a felicidade duradoura. Vem aí o Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário de Carnaval. De 10 a 13 de fevereiro de 2024, nas 7 academias de treinamento espiritual da Seichonoye. Amazônia, Pará. Santa Fé, Bahia. Goiás. Minas Gerais. Curitiba, Paraná. Santa Tecla, Rio Grande do Sul. Ibiúna, São Paulo. Saiba mais em sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 14 22 17. Uma experiência com reflexões profundas e autoconhecimento espera por você. Junte-se a nós nessa celebração única. Muito obrigado! Qual é o antídoto para o sofrimento? Vamos antes pensar em uma pérola. Ela é uma ferida cicatrizada. Surge da transformação de um grão de areia que fere o delicado interior da ostra. Mesmo que seu caminho tenha sido tortuoso, é possível transformar o sofrimento com amor. Vem aí o Seminário de Treinamento Espiritual para Jovens Mulheres, a força transformadora do amor. Venha descobrir a pérola que existe em seu interior. O Seminário para Jovens Mulheres nos proporciona que a gente se reencontre com nós mesmas, com a nossa verdadeira essência. Eu adquiri mais autoconfiança, mais autoestima e pude no dia a dia usar minha potencialidade como filha de Deus para o meu trabalho, meus relacionamentos e minha vida pessoal. Descobri na minha essência que eu sou filha de Deus e posso ser feliz a qualquer momento. Através dele, eu pude conhecer o poder da harmonia e reconciliar comigo mesma e com os meus pais. É uma oportunidade de conectar-se com si mesma e com Deus. A gente lembra a felicidade e a alegria que é ser mulher. Eu espero que esse convite se estenda a todas as meninas, a todas as regionais. Tenha certeza de que nada será como antes, será muito melhor. Agora não sou eu que estou falando. Veja os relatos das nossas meninas. Vivemos uma imersão e nessa imersão, com tanto acolhimento, com ausência de julgamento, nós estamos entre amigas e sob orientação de Deus, com certeza, todos os problemas podem ser solucionados. Venha para o nosso queridinho, o Seminário de Treinamento Espiritual para Jovens Mulheres. Nós estamos te esperando na porta do Salão Nobre de Braços Abertos.